A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma reflexão com base no texto de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Diz o texto bíblico que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Jesus foi, se assentou à mesa como era de costume. Então, diz o texto que uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava nesse jantar na casa do fariseu, pega um vaso de alabastro com unguento e vai ao encontro de Jesus. Eu gostaria que você tentasse imaginar essa cena. Essa mulher pecadora, segundo o texto bíblico, entra na casa daquele fariseu carregando um vaso de alabastro e ela se prostra aos pés de Jesus. Diz a palavra que ela chora e as suas lágrimas molham os pés de Jesus. Ela então enxuga com os seus cabelos, beija-os e unge Jesus com aquele unguento, aquele nardo puro, um perfume caro que ela derrama sobre Jesus. O fariseu, ao ver tal cena, pensa consigo mesmo: se esse homem de fato fosse quem diz que é, saberia quem é essa mulher, uma pecadora. Conseguiu imaginar essa cena? Eu gosto de imaginar as cenas da Bíblia para facilitar o nosso entendimento da palavra do Senhor. A primeira coisa que eu vejo que é interessante é que essa mulher é chamada de pecadora. E isso provavelmente significa que era alguém que vivia fora dos padrões religiosos da época. Era alguém que não era bem vista pela sociedade. E de acordo com a tradição daquele tempo, ela nem poderia estar ali naquele ambiente, fazendo o que ela fez. Mas o ponto principal que eu quero meditar com você é a intencionalidade dessa mulher. De acordo com o que lemos na palavra, fica claro que ela teve a intenção de ir ali adorar a Jesus. E ela separa aquele vaso de alabastro com unguento, ou seja, um perfume raro, caro, que custava cerca de 1 ano de trabalho. Ela pega aquilo especificamente para derramar sobre Jesus. Aquela mulher, ao ficar sabendo que Jesus estava naquele jantar, ela não vai até lá para ser vista por alguém, para usufruir do banquete, mas ela vai àquele lugar intencionalmente para encontrar com Jesus. Ela leva aquele perfume caro intencionalmente para derramar sobre Jesus. E ela sabia que não seria bem-vinda naquele lugar. E ela provavelmente sabia que seria criticada, mas ela não se importou com isso. E intencionalmente ela foi ali e adorou, entregou tudo aos pés de Jesus, com humildade, contrição e verdadeira adoração. Jesus, sendo onisciente, sabia o que o fariseu estava pensando. E ele então repreende aquele homem, dizendo que ele não o recebeu com honra em sua casa, mas aquela mulher que era considerada uma pecadora, lavou os pés de Jesus, beijou e ungiu com unguento. Naquela época era de costume lavar os pés dos convidados ao chegarem na casa da pessoa que estava ofertando o banquete. Era de costume também dar um beijo de boas-vindas, como que fosse uma honra receber você em minha casa, e também era de costume ungir aquela pessoa, aquele convidado. Porém, o fariseu nada disso fez quando recebeu Jesus, mas aquela mulher entregou uma adoração verdadeira. E se você continuar lendo o texto, você percebe que Jesus ainda diz ao fariseu que a quem muito é perdoado, muito ama. Eu creio que aquela mulher, quando se prostra aos pés de Jesus, ela tem humildade, reconhece os seus pecados. E por isso, Jesus recebe a adoração dela e perdoa os pecados dela. Já o religioso, o fariseu, que achava que era o suprassumo da sociedade da época, não soube reconhecer a grandeza de Jesus e muito menos reconhecer Jesus como Filho de Deus. Eu aprendo muito com a atitude dessa mulher. E hoje, o que o Senhor trouxe ao meu coração é a intencionalidade na adoração. Nós precisamos ser intencionais em querer entregar uma adoração verdadeira ao Senhor.
Nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher que nós não devemos nos importar com a opinião dos outros, porque às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar se eu adorar a Jesus extravagantemente, que a gente acaba não o adorando como ele merece. Nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher que não se importou com as críticas, que não se importou com os olhares das outras pessoas e que, apesar de estar num ambiente rodeada de pessoas, ela entregou a sua verdadeira adoração aos pés daquele que é único, digno de adoração, Jesus. Uma outra coisa que eu percebo é que os críticos falavam: que desperdício pegar esse perfume caro para derramar sobre ele. Mas a atitude dela demonstra que ela não se importou com o preço do perfume, mas ela sabia que Jesus era digno de receber aquele perfume, de receber até muito mais do que aquilo que ela podia entregar. Que eu e você possamos aprender a entregar tudo para Jesus. Uma adoração verdadeira é aquela que entrega tudo para Jesus. Seja intencional. Busque a Jesus, entrega tudo para Ele. Sabe por quê? Porque você sabe da onde Jesus te tirou. Você e só você sabe da obra que Deus fez e tem feito na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. Como diz o texto, quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas e o quanto Jesus é misericordioso em nos perdoar, nos limpar dos nossos pecados, nós devemos o adorar com tudo que temos, com tudo que somos, sem reservas, sem restrição, sem se importar com o que alguém vai falar ou pensar. Simplesmente se entregue aos pés de Jesus e adore a Ele. Que hoje você possa dizer: Jesus, eu quero te adorar como essa mulher da Bíblia, entregando tudo, inclusive aquilo que me custa, eu quero te entregar. Eu quero ser intencional nos meus encontros com o Senhor. Sim, eu quero separar um tempo no meu dia, todos os dias, para te adorar, Jesus, e entregar tudo que tenho, tudo que sou, tudo aos pés do Senhor. Faça essa oração hoje, faça um voto com o Senhor, de adorá-lo todos os dias da sua vida, de viver de forma que agrade a Ele em adoração verdadeira, extravagante e intencional. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.